Salve, salve, rapaziada. Quarta-feira, hein, de muito futebol, hein? Amanhã teremos dois grandes jogos pelas semifinais da Copa do Brasil. O primeiro deles é o que está sendo tratado agora nesse vídeo, né? Entre Fluminense e Corinthians, lá no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Ative as notificações aqui do canal, fortaleça o projeto que tá crescendo muito, mas precisamos da ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigado para quem sempre está aqui conosco e seja bem-vindo para você que é novo, né? Que ultimamente tá chegando uma galera nova no canal. Muito obrigado para você que está aqui há muito tempo e para quem está chegando, se acomode e acompanhe tudo que a gente vai trazer dessa partida entre Flu e Corinthians. Primeiro jogo da semifinal, né, entre as equipes será amanhã às 7h30 da noite, né, lá no Maracanã. Primeiros 90 minutos da partida decisiva que vale vaga na grande final. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos, né? Como já era esperado, o Maracanã estará lindo, né? Uma festa incrível da torcida do Fluminense e a parte que é destinada à torcida do Corinthians também estará tomada de torcedores corintianos também para apoiar o Timão. E nas vésperas dessa partida decisiva, o Fluminense pode ter um desfalque muito importante, né? Saberemos horas antes da partida. O volante André, né, jovem jogador do Fluminense, que vem se destacando bastante, ficou de fora das atividades dos treinos de segunda-feira, de ontem, porque ele está com uma gripe forte e ele acabou ficando de repouso. Então não sabemos ainda se o André terá condições de atuar contra o Corinthians. Para vocês terem noção a importância, né, do volante, ele é líder em passes e líder de desarmes pelo Fluminense na Copa do Brasil. Então a presença do André ainda é tratada como dúvida. Corinthians embarcou no finzinho da tarde, né, no começo da noite de hoje, para o Rio de Janeiro, e já chegará no Rio nesta noite e ficará concentrado para o jogão de amanhã. E o Corinthians, o Fluminense tem o provável desfalque do André, o Corinthians ele seguirá com os desfalques de Rafael Ramos e Michael. Estes desfalques são certos, né? O Michael com uma lesão após o jogo da Libertadores contra o Flamengo, né? Uma fratura no pé, e o Rafael Ramos com problema muscular também estará fora. Pela Copa do Brasil, o Corinthians tem um retrospecto favorável contra o Fluminense, né? Foram 2 duelos decisivos entre as equipes na competição. E o Corinthians nunca foi eliminado pelo Fluminense. Nas quartas de final, que foi no ano de 2009, o Corinthians venceu a primeira partida em casa por 1-0, gol do Dentinho naquela época, e no jogo de volta as equipes empataram no Rio de Janeiro por 2-2. O Corinthians marcou com Chicão e Jorge Henrique, e o Fluminense diminuiu com Alan e Thiago Neves. Então o Corinthians, pelo menos na Copa do Brasil, tem um retrospecto favorável. Em 2016, né, que foi esse segundo confronto, um empate no Rio de Janeiro, né, pelas oitavas da Copa do Brasil por 1-1. O Fluminense marcou o gol com Marquinho e o Corinthians marcou com Rodriguinho. E na partida de volta o Corinthians venceu por 1-0, né, em São Paulo, com o gol de Rodriguinho. Rodriguinho então fez a diferença nessa partida para o Corinthians, e o Corinthians seguiu vivo graças ao meio-campista. E a partida de ao último final de semana, as duas equipes mesclaram, né? O Corinthians acabou entrando com mais reservas lá em Fortaleza. O Fluminense utilizou vários titulares, porém o Flu jogou em casa. Então o Fluminense não teve o deslocamento de viagem, não teve esse desgaste com seus atletas. Então o Fluminense vem de vitória no final de semana por 5-2 e o Corinthians vem de uma derrota por 1-0, mas o Corinthians de titular só tinha Cássio e Roger Guedes, né? Então o Corinthians está focado totalmente nessa partida decisiva da Copa do Brasil, e o Fluminense, até por uma questão logística,
conseguiu atuar com bastantes titulares da sua equipe, tanto que a vitória foi importante para o Fluminense, que deixa o Flusão na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Corinthians, por sua vez, acabou caindo para quarto. Aqui tem alguns retrospectos, né? A gente tem aqui as imagens. Deixa eu tirar aqui esse quadrinho do Corinthians aqui. Corinthians em campo, vamos lá. Paciência aqui com o tiozinho. Cadê? Agora sim, ó. As últimas partidas as partidas do Fluminense pela Copa do Brasil, né? O Flu ele entrou na terceira fase, a sequência do Fluminense na Copa do Brasil até chegar à semifinal. Foi encarando o Vila Nova, venceu em casa, né, no Rio de Janeiro por 3-2. Fora de casa, o Flu venceu por 2-0 e garantiu vaga nas oitavas. Nas oitavas, encarou o Cruzeiro, venceu as duas partidas também, venceu por 2-1 em casa e lá em Minas Gerais venceu por 3-0. E contra o Fortaleza, fora de casa, venceu por 1-0 e no Maracanã arrancou um empatezinho por 2-2. Com esses retrospectos, a gente vê que o Fluminense ele vem se destacando mais fora de casa, né? Vem tendo vitórias mais significativas fora de casa do que dentro da sua casa. Porém, está invicto na Copa do Brasil, diferente do Corinthians, né? Já passando, né, para a próxima imagem aí do Corinthians. O Corinthians ele entrou na terceira fase, assim como o Fluminense, por estar na disputa da Libertadores. A primeira partida, o Corinthians empatou com a Portuguesa fora de casa por 1-1 e jogando em casa na Neoquímica Arena, 2-0 para o Corinthians. Contra o Santos nas oitavas, goleada do Corinthians por 4-0 nas oitavas e na Vila Belmiro, né, praticamente classificado, o Corinthians administrou bem o jogo e acabou perdendo apenas de 1-0. Na partida de quartas de final, derrota por 2-0 contra o Atlético Goianiense em Goiânia e a goleada, né? A grande vitória, a grande partida do ano do Corinthians contra o Atlético Goianiense na semana passada, vencendo por 4-1 e garantindo uma classificação que para muitos já era improvável, né? Então, a gente vê que são campanhas diferentes, o Fluminense está invicto, o Corinthians não está invicto na competição. Principalmente fora de casa, o Corinthians tem um mau retrospecto. O melhor resultado do Corinthians fora de casa foi um empate com a Portuguesa Carioca. Depois só perdeu, né? Perdeu para o Santos, perdeu para o Atlético Goianiense. Então é uma partida amanhã que pode ser um divisor de águas para o Corinthians. O Corinthians precisa pelo menos segurar um empate lá para não, quem sabe, por tudo a perder, né? A gente viu que o Corinthians perdeu por 2-0 do Atlético Goianiense, mas conseguiu reverter. Porém, o Fluminense é uma equipe mais qualificada, vem mostrando mais qualidade, então pode uma derrota por 2 gols de diferença, 3, quem sabe, já pode eliminar o Corinthians, tirar o Corinthians da Copa do Brasil. Então, muita atenção para o Corinthians na partida de amanhã. E essas são as últimas partidas do Fluminense, as 5 últimas partidas, né? O Fluminense vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas para o Internacional, né? Tava poupando alguns jogadores até para o confronto contra o Fortaleza. Já o Corinthians, vamos lá, o Coringão. Corinthians tem uma sequência aí das últimas 5 partidas bem ruim, bem irregular. São 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Então o Corinthians vem muito mal. A única vitória acabou sendo aquela grande vitória contra o Atlético Goianiense na semana passada, que garantiu o time na semifinal da Copa do Brasil. Mas o restante aí, derrota para o Flamengo na Libertadores, derrota em Clássico. A derrota do último domingo é até bem compreensível, porque o Corinthians foi com a equipe totalmente reserva, né? Tinha apenas o Roger Guedes de titular e o Cássio, mas o Corinthians vem de uma sequência aí que preocupa bastante. É uma partida bem complicada amanhã, tanto para Corinthians quanto para Fluminense, mas se for analisar momento, a gente vê que o momento do Fluminense é bem melhor do que o Corinthians, né? O Fluminense está numa fase melhor, vem de boas vitórias, vem de um momento mais regular.
Porém, a classificação do Fluminense para a semifinal foi muito polêmica, né? Muita reclamação da equipe do Fortaleza, mas o Fluminense está na semifinal. Quem está lá é o Flu. Eu acho que é uma partida extremamente difícil. Eu acho que amanhã o Corinthians não vence essa partida, mas eu acho que o Corinthians sai com um bom resultado lá do Rio de Janeiro. Eu acho que o susto que o Corinthians passou, principalmente contra o Atlético Goianiense, é uma lição que fica, né, para as próximas fases, principalmente para essa semifinal. Então, eu acho que o Corinthians vai jogar fechadinho, vai esperar mais o Fluminense, e eu acho que o Corinthians consegue arrancar um empate, né, para decidir na Neoquímica Arena, onde vem sendo o grande aliado do Corinthians, principalmente na Copa do Brasil. Então, o Corinthians segurando o empate, o Corinthians chegar forte para a partida decisiva, que será na sua casa. Caso contrário, em caso de derrota, a coisa já complica, porque o time do Fernando Diniz, né, o Fluminense, tá bem ajustadinho. É uma equipe que vem jogando um bom futebol. Então, uma derrota até que simples, né, uma vitória simples, magra do Fluminense por 1-0, fica bem difícil para o Corinthians reverter. Como eu disse anteriormente, eu acho essa equipe do Fluminense mais qualificada até que o próprio Atlético Goianiense. O Corinthians conseguiu reverter aquela partida, mas a gente sabe que o Atlético Goianiense tem suas limitações, até vendo a posição do Atlético Goianiense na tabela do Campeonato Brasileiro. Então é uma partida que o Corinthians precisa entrar com o dobro de atenção, né? Pela qualificação do Fluminense. E vice-versa para o Fluminense também, né? O Corinthians tem boas peças, então o Fluminense também tem que entrar atento, porque, enfim, às vezes alguns minutos de vacilo pode pôr uma competição inteira a perder. E você, o que você acha? Quem vencerá a partida de amanhã? Fluminense ou Corinthians? E quem seguirá na competição e chegará na grande final? Dá o like, se inscreva no canal, tá bom? Dá essa moral aí pra gente. Grande abraço a todos e até a próxima!